Bem, amigos, vamos tentar agora resolver a questão do primeiro GQ, primeira chamada da turma MP2, sala 205 da disciplina de Processo Penal 1, aplicada à prova agora no dia 24 de setembro de 2012. Pois bem, a primeira questão dissertativa, valendo 2 pontos, diz o seguinte: é correto afirmar que o inquérito policial pode ser arquivado de ofício pelo juiz, por membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia, desde que fique comprovado que o indiciado agiu acobertado por causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade. Aqui na questão era para você ter apontado a primeira questão, a primeira situação específica, a impossibilidade, do juiz de ofício proceder, portanto, a esse arquivamento. Outra coisa, diz que também pode ser arquivado por membro do Ministério Público. Não é verdade, membro do Ministério Público ele requer o arquivamento da investigação, mas ele não determina, inclusive, o arquivamento da investigação policial. E diz também que o delegado de polícia poderia proceder a esse arquivamento, o que é equivocado. Você pegar o artigo 17, que já foi tão mencionado, artigo 17 do Código de Processo Penal, diz que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Artigo 17, portanto, do CPP, é o princípio da indisponibilidade do inquérito policial. O artigo 18 do Código de Processo Penal também menciona justamente essa possibilidade do juiz determinar o arquivamento do inquérito, sempre, claro, mediante pedido prévio ou requerimento prévio do Ministério Público. Então, o artigo 18 deixa bem claro que quem determina o arquivamento é o magistrado. Se pegar o artigo 28, você vai ver que, na verdade, quem requer esse arquivamento é o Ministério Público. Então, era para você ter mencionado isso para conquistar os 2 pontos dessa questão. O primeiro caso, a primeira situação que você deveria mencionar é justamente que essas autoridades elas não podem determinar o arquivamento, só o juiz, mas nunca de ofício, e sim a requerimento do Ministério Público, portanto. Certo? A segunda questão dissertativa diz o seguinte, que com suporte no artigo 20 do Código de Processo Penal, pode a autoridade policial negar acesso de qualquer pessoa às informações constantes dos autos de inquérito policial. Veja bem, o artigo 20 ele trata de uma característica própria do inquérito policial chamado de sigilo do inquérito policial. É verdade que o procedimento de inquérito ele é sigiloso, é verdade que esse sigilo é fundamental para que as investigações elas resultem em algo positivo para a conquista de provas de materialidade e autoria de infração penal, mas acontece que esse sigilo não pode ser tão absoluto ao ponto de vedar o acesso, por exemplo, ao advogado do indiciado, aos elementos de prova que já constem da investigação policial. A súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, portanto, que esse sigilo ele não é tão absoluto assim. Então, com suporte ao artigo 20, a autoridade policial não pode negar, o acesso de qualquer pessoa às informações constantes dos autos. A súmula vinculante 14 garante o direito do advogado, em defesa do seu cliente, em defesa, portanto, do investigado, de obter todas as informações referentes às provas que já colhidas e já foram, inseridas dentro dos autos de inquérito policial. Então, a súmula vinculante você poderia até complementar com o Estatuto da OAB, para quem fez isso, enfeitando mais a questão, mas eu já me contentaria, para você conquistar os 2 pontos, com a resposta negativa, fundamentada aí nessa súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Bom, aquelas foram as questões dissertativas, agora nós iremos passar para a parte da prova referente às questões objetivas. Então, a terceira questão, a primeira questão, inclusive objetiva, diz o seguinte: julgue os itens abaixo e, ao final, marque a alternativa que corresponda aos itens corretos. Vamos tentar fazer o julgamento aqui de cada um dos itens para depois a gente verificar qual a alternativa que deveria ser marcada, a letra correta ser marcada. Em abril de 94, Alfredo, penalmente imputável, foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal leve, tendo como vítima José, seu antigo desafeto. Lesão corporal leve, até 94, era crime de ação penal pública incondicionada, isso foi dito em sala de aula. A lesão corporal leve e a culposa só passaram a ser crimes de ação penal pública condicionada com o advento da Lei 9.099 de 95, que é a Lei de Juizados Especiais Criminais. E também cíveis, Mas o que interessa para a gente é só a parte que realmente é mais importante de todo direito,
que é a parte, lógico, criminal. Aí diz assim, logo em seguida adveio nova legislação, e os crimes de lesões corporais leves e lesões culposas passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Nessa situação, o novo dispositivo legal não é aplicável aos fatos ocorridos antes de sua vigência, aproveitando-se todos os atos e procedimentos já praticados. Veja, a lei penal, a lei penal instrumental, a lei processual penal, em virtude do que dispõe o artigo 2º do Código de Processo Penal, o artigo 2º, que trata do princípio da imediatidade da lei processual penal, diz que a lei processual penal ela se aplica de forma imediata, não importa se melhor, não importa se pior, e de forma imediata ao procedimento que estiver em curso, mesmo a fatos que tenham sido praticados ou que tenham ocorrido, como diz aqui a questão, antes do início de sua vigência. Então, diz assim, não é aplicável aos fatos ocorridos, está errado, em virtude, portanto, desse princípio da imediatidade. Aproveitam-se os atos já praticados, é verdade, mas é claro que a lei nova ela se aplica sim aos atos anteriores, certo? Bom, aí a gente chega no item 2, e o item 2 diz que aplica-se a lei processual penal brasileira a crimes cometidos por brasileiro no exterior ou por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Tá tudo certo aqui, são hipóteses, portanto, de extraterritorialidade. De igual modo, a Constituição Federal assegura a retroatividade da lei processual penal, vejam, diz que de forma expressa aqui, a Constituição assegura a retroatividade da lei processual penal. É verdade ou mentira? Lógico que esse item 2 é falso. A Constituição ela disciplina sim a retroatividade da lei penal benéfica. Quando a Constituição trata de retroatividade, ela trata da retroatividade da lei penal material e não da lei penal processual, o que faz com que esse item esteja, portanto, falso. Não vou nem ler o resto. Já está falso porque a Constituição não assegura essa retroatividade da lei processual penal. E nem poderia fazê-lo, até porque o Código de Processo Penal estabelece a ideia de imediatidade e não de retroatividade da lei processual penal. Então, errado o item 2, vamos ao item 3. E o item 3, ele diz o seguinte, deve ser certo, já que o item 1 e o item 2 estão falsos, esse deve ser o único item certo para a gente ter uma resposta no nosso quesito. Então, o item 3 diz que em relação à lei processual penal no tempo, vigora o princípio do efeito imediato, segundo o qual, tempus regit actum. De acordo com tal princípio, as normas processuais penais têm aplicação imediata, princípio da imediatidade, já foi mencionado no artigo 2º, mas consideram-se válidos os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior. A lei processual penal, ela, portanto, preserva o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, consequentemente, os atos anteriores eles são protegidos. Então, só o item 3 ele é verdadeiro, o que faz, portanto, com que a gente tenha aqui a letra C, a resposta correta para essa terceira questão. Vamos, então, à quarta questão, que diz o seguinte, os princípios constitucionais aplicáveis ao processo incluem-se, penal incluem, Aí diz assim, a publicidade, verdade real, identidade física do juiz, favor rei, indisponibilidade. Essa questão gerou um pouco de polêmica na hora do exame, eu vi muita gente me questionando a respeito dela, muita gente me perguntando se havia mais de uma resposta. Uma pessoa até me perguntou e já na prova tinham 3 pontos aqui em relação a 3 itens. Vejam só, a questão ela não pergunta quais são os princípios que são aplicáveis à órbita do processo, porque na verdade todos esses princípios eles têm aplicação no campo do processo penal. O que ele pergunta é a respeito dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. E vejam só, quando essa questão foi elaborada pela banca, e quem elaborou essa banca foi o SESP especificamente, a questão não foi formulada por mim, aliás, nenhuma questão da prova fora as dissertativas foi elaborada por mim especificamente, o que a questão realmente mencionava era que os princípios constitucionais, no âmbito penal, o que ele queria era um princípio que estivesse explícito na Constituição. Um princípio referente ao processo penal que tivesse previsão expressa na própria Constituição Federal. E o único desses princípios que tem previsão expressa na Constituição Federal é, de fato, o princípio, claro, da publicidade. Não existe previsão do princípio da verdade real, não existe previsão da identidade física do juiz, não existe previsão expressa do favor rei, nem previsão expressa da indisponibilidade. Contudo, é importante que a gente ressalte o seguinte, em sala de aula, quando a gente verificou o estudo dos princípios, o que a gente viu foram os princípios constitucionais explícitos, os princípios constitucionais implícitos, aquela
classificação própria de Guilherme Souza Nutti, que a gente adotou por ser a mais didática. E isso terminou levando alguns a uma interpretação diferente. Alguns pensaram assim, ora, se Ricardo perguntou nessa questão os princípios constitucionais e não disse se os princípios constitucionais são explícitos ou implícitos, eu acho que o princípio que ele quer é o favor-rei, porque o favor-rei é um princípio constitucional implícito que decorre justamente do princípio da presunção da inocência. Então, nessa questão especificamente, eu vou aceitar a letra A e a letra D. Tá? A letra A por ter uma previsão expressa na Constituição e a letra D, princípio do favor-rei, por decorrer diretamente do princípio da presunção da inocência. Os outros princípios aqui mencionados não são constitucionais, nem explícitos, como a publicidade, nem implícito, como o favor-rei. Agora, eu quero ressaltar, numa questão de concurso, eu vou aceitar essas duas respostas para a nossa prova. Mas como é uma questão de concurso, vejam que sempre que o enunciado da questão elaborado pelo examinador falar assim, é claro que ele quer uma regra expressa na própria Constituição Federal. Ele não está preocupado com a classificação doutrinária de Guilherme de Souza Nutti, enfim, certo? Numa questão de concurso especificamente, analisa a questão de forma mais simples e não de forma mais aprofundada, como alguns fizeram durante a avaliação. Então, a quarta questão, a gente aceita aquelas duas respostas ali sem problema nenhum para não prejudicar ninguém. Quinta questão, julgue os itens abaixo e ao final marque a alternativa que corresponda aos itens corretos, né? Primeiro item aqui diz, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada impõe o dever ao Ministério Público de oferecer denúncia. É verdade, o Ministério Público tem, em virtude desse tipo de ação, o dever de oferecer denúncia, mas isso não retira dele a opinio delicti, ou seja, a opinião do delito. E é isso que o enunciado aqui, o item ele quer dizer, mas não retira deste o juízo de conveniência e oportunidade para a iniciativa penal. É ele que vai verificar realmente se há uma infração penal a ser considerada. A opinião termina sendo sempre do Ministério Público em relação ao tipo de infração penal. É isso, eu sei que a questão não está tão bem formulada. Quando ele fala em juízo de conveniência e oportunidade, ele está falando de discricionariedade, mas esse era o sentido realmente do item, sendo vedada apenas a desistência da ação penal após o recebimento da denúncia. Então ele pode não oferecer a petição inicial em virtude de entender que o fato não é criminoso. Agora, uma vez iniciada a ação penal, é claro que não poderá haver desistência em virtude até da indisponibilidade aqui já da ação penal, certo? Então esse item é verdadeiro nesses termos. O item 2, ele diz o seguinte, que o princípio da indisponibilidade impede o Ministério Público de opinar pela absolvição, de jeito nenhum. O Ministério Público, ele pode sim, o que ele não pode acontecer em virtude do princípio da indisponibilidade, é ele pôr fim ao processo, dispor da ação, fazendo com que o processo seja extinto antes do momento adequado para isso. Agora, é claro que o Ministério Público pode, se ele estiver convencido da necessidade de absolver, pedir a condenação, embora o juiz não seja, claro, obrigado, a condenar o acusado. Então, diz assim, o juiz competente pode ainda assim condenar o acusado. Realmente pode, apesar do pedido de condenação, mas não impede o Ministério Público de opinar pela absolvição, que faz com que o item 2 esteja, portanto, falso. Item 3 diz que a adoção do princípio da inércia no processo penal brasileiro não permite que o juiz determine de ofício diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante dos autos. O princípio da inércia no processo penal, aliás, na jurisdição, faz com que a jurisdição deva ser provocada através do exercício de um direito de ação. Mas o juiz, apesar disso, ele tem ampla liberdade probatória no processo penal em virtude do princípio da verdade real, princípio da verdade material que foi tratado já em sala de aula, foi mencionado. Então o item 3 está falso, só o item 1 seria verdadeiro. Então a resposta correta aqui seria a letra D de dado para essa questão, para esse quesito, certo? Questão de número 6 agora diz o seguinte, vamos tentar que é a BCDE, então a gente vai ter que analisar cada uma das letras e aí julgar para saber se a gente pode assinalar ou não. Em relação ao IP e as espécies de ação penal, assinale a opção correta, a letra A. Pode-se promover a prisão em flagrante, a instauração de inquérito referente à crime de ação pública condicionada à representação, independentemente da manifestação da vítima. Então você verifica aqui que essa letra A ela está falsa, porque não depende da manifestação da vítima, tanto a prisão em flagrante, a lavratura do auto, quanto também a instauração de inquérito policial, se o crime é de ação penal pública condicionada.
Em relação a isso, você pode verificar o artigo 5º especificamente, artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, certo? Parágrafo 4º do artigo 5º do CPP. Então, artigo 5º, parágrafo 4º, diz justamente isso, que nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser iniciado sem a manifestação de vontade da vítima, no caso, sem a representação, se depender dela. A propositura da ação penal, contudo, fica condicionada, enfim, está falsa já a letra A. Letra B. Ainda que transcorrido o prazo legal para a apresentação da denúncia, a vítima não pode apresentar queixa subsidiária, sendo cabível apenas a comunicação do fato ao PGJ, para adoção das providências disciplinares pertinentes. Está falso. É claro que é um direito constitucional da pessoa da vítima, em crime de ação penal pública, promover a ação penal, oferecer a queixa, caso o Ministério Público não tenha, no prazo legal, oferecido a petição inicial quando deveria fazê-lo. Então, nem letra A nem letra B. Vamos verificar se a resposta ela se encontra aqui em uma dessas letras. Letra C. Nos crimes de ação penal privada personalíssima, a ação penal somente pode ser instaurada pela vítima ou seu representante legal ou por seus sucessores. Ora, se a ação penal é privada personalíssima, só a vítima poderia, portanto, iniciar a ação penal, não tendo cabimento você falar em representante legal, nem muito menos em sucessores dela, vítima, o que faz com que a letra C esteja falsa. D. Tratando-se de crime de ação penal pública condicionada à representação, a autoridade policial não pode se recusar a instaurar o inquérito se houver requerimento do ofendido. Não pode se recusar, tanto pode se recusar que o artigo 5º, parágrafo 2º, especificamente. Artigo 5º, parágrafo 2º. Eita, que esse símbolo de parágrafo ficou uma desgraça. Escrever com mouse é uma desgraça mesmo. Enfim, vale a intenção, né? Artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de recusa, caberá recurso ao chefe de polícia, um recurso administrativo. Então, a resposta só pode ser letra E, que diz que se após ter sido encaminhado ao MP inquérito policial relatado, no qual se apurou a materialidade e autoria de crime de roubo, o inquérito for recebido pelo promotor de justiça e depois decorridos 30 dias desse recebimento, ainda não houver sido oferecida a denúncia, a vítima poderá oferecer ação penal. Poderá sim, bastam 15 dias, se o indiciado estiver solto, para que a vítima já tenha esse direito. Aqui fala em 30, que é mais que 15, então realmente está correto. Essa última questão aqui gerou realmente uma polêmica, eu quero até pedir desculpa pela sua existência, mas acontece que também não foi elaborada por mim, e eu acho injusta a alternativa que foi apontada pela banca como a alternativa correta. Por isso que essa questão ela vai ser, por mim, na prova, anulada. Isso quer dizer o quê? Que os pontos serão distribuídos para as demais questões? Não. Vocês terão um ponto relativamente a essa questão aqui que a gente anulou. Então, todo mundo vai tirar um, quer dizer, vai ser uma prova feita pelo professor, em que ninguém vai ter condições de tirar 0. Todo mundo já tem um ponto dessa questão aqui. Letra A. Na sucessão do direito de queixa ou de representação, caso o cônjuge que possui preferência manifeste desinteresse em propor ação ou em ofertar a representação, isso obstará o direito dos outros. De jeito nenhum. Os outros têm tanto direito quanto ele. Aquela ordem, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, existe para um caso de simultaneidade no exercício do direito, mas o não interesse de um deles não vai fazer com que os outros estejam impedidos de exercer, portanto, o mesmo direito que possuem. Letra B. Na ação penal pública condicionada à representação, caso a vítima maior de idade capaz tenha deixado transcorrer o prazo para representar, mesmo tendo ciência da autoria da infração penal, vindo esta a falecer, o direito de representação passará aos sucessores. Claro que não. Na verdade, se a ação penal é pública condicionada à representação e a própria vítima maior de idade capaz deixou passar o prazo, então decaiu o direito de queixa, decaiu o direito de representação, não se falando mais, portanto, em exercício desse direito por parte de seus representantes legais em caso de seu óbito, enfim. Letra C. Na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, poderá ocorrer a sucessão processual, caso este não exercite um prazo estabelecido em lei. Falso. Na verdade, não cabe essa sucessão processual, porque a requisição é, na verdade, um juízo político do ministro da Justiça que poderá exercer ou não
ninguém podendo, portanto, suceder o ministro da Justiça, caso ele não tenha exercido essa faculdade que lhe é estabelecida pela lei. Então vamos ver aqui as outras letras, né? Inclusive a letra que foi apontada como correta pela banca nesse concurso foi a letra E, mas eu não compartilho do entendimento da banca, por isso que eu vou anular essa questão, inclusive a pedido, né, por conta do choro de alguns ao final realmente da nossa prova. Letra D diz assim: em qualquer infração penal, recebimento de valores pelo ofendido ou seus sucessores, como indenização do dano causado pelo crime, consiste em renúncia tácita ao direito de queixa ou de representação. O problema aqui é que, em alguns procedimentos, isso ocorre como um procedimento sumaríssimo, um procedimento do juizado especial criminal. Mas acontece que ele coloca que em qualquer infração penal. Então, não é em qualquer infração penal que esse acordo poderá caracterizar uma renúncia tácita ao direito de queixa ou de representação, não. Uma coisa é o acordo que é feito, como regra geral, em relação aos danos que foram causados pelo crime, e outra coisa é a responsabilidade criminal. Mas eu repito que isso é realmente correto se fosse apenas no âmbito do juizado especial criminal, no âmbito daquelas audiências preliminares em que você tem a composição civil do litígio, composição civil de danos. Letra E. A companheira que vive em união estável com o ofendido não possui legitimidade para oferecer queixa ou prosseguir na ação penal privada em curso, bem como oferecer representação no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarada ausente por decisão judicial. Veja, a ordem é clara do Código de Processo Penal: cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Mas, diferentemente do Código Penal, do direito penal material, é claro que você pode fazer analogia no campo do processo penal, até de uma forma mais ampla, e veja que o que leva o cônjuge a ter essa legitimidade, todas as razões que levaram a lei a estabelecer legitimidade ao cônjuge para exercer o direito no lugar, daquela vítima que não pôde, também existe em relação à companheira, onde está a mesma razão, está o mesmo direito. O que levou a lei a fazer previsão para o cônjuge como representante legal, existe também para o companheiro numa união estável, até porque a Constituição equipara, portanto, a união estável ao casamento. Então não haveria por que você entender de forma contrária. Eu entendo que a companheira pode sim, apesar de entendimento de alguns doutrinadores antigos no sentido contrário, mas que a companheira pode sim ter o mesmo direito do cônjuge. Aliás, esse é um entendimento consagrado também hoje na jurisprudência. No meu entendimento, essa alternativa é, portanto, uma alternativa falsa, embora não tenha sido o que a banca entendeu na situação concreta, certo? Então essa é a resolução de nossas questões, espero que tenha sido útil, já antecipando que a gente vai discutir quando dá a entrega da prova, aliás, economizando tempo quando dá entrega da prova. Qualquer coisa me procure no Facebook, galvão.ricardo, ou então também pode me procurar no meu e-mail, ricardojbgm@hotmail.com. Então, até a entrega da nossa prova, que para alguns deve ter sido realmente ruim, mas que ainda teremos tempo para, inclusive, recuperar essa nota. Lembrando que a gente tem ainda meio ponto de cada trabalho que foi feito em sala de aulas, é um ponto, portanto. E para aqueles que se deram bem, parabéns, mantenham aí para ter uma média adequada, uma média boa para um currículo que seja invejável. Até a próxima.